quando, aleluia, eles vivem um grande aprendizado, que nós podemos estar num período de servidão, sim, mas Deus, Ele não se esquece das suas promessas. Talvez hoje você se encontre num momento em que você não consegue se achar vivendo aquilo que Deus te prometeu, mas entenda, o tempo de Deus para a sua vida, Ele está como um relógio, e Ele está correndo, e Deus não se esquece, o tempo vai chegar, aleluia. O tempo para Deus usar a sua vida, a sua boca, a sua mente, os seus gestos, o seu coração, aquilo que você tem, está chegando, aleluia. Se você acredita, aleluia, confessa com a sua boca nessa noite. Esse é um culto espiritual, então não fique com a sua boca fechada, aleluia. E aprendendo essa lição, eles começam então a clamar ao Deus dos seus patriarcas, ao Deus dos seus ancestrais, que chega nesse versículo, chega nessa passagem em Êxodo, capítulo 3, onde Deus decide mudar a história daquele povo. E Deus aparece em uma sarça ardente para um tal de Moisés, dizendo: vá para aquele povo, aleluia, e diga que o grande eu sou te enviou para libertá-los dessa escravidão. O grande eu sou, e eu tentei pesquisar, eu tentei ir a fundo no significado, o que Deus quis dizer com isso. E denota uma autossuficiência, alguém que não foi criado, alguém que é superior a tudo e a todos, alguém que não pode ser nomeado por homens, alguém que não pode ser descrito por homens. O grande eu sou, aquele que está acima de tudo e de todos, ele não se abala com o poder do Egito, ele não se abala com o poder humano, aleluia, ele está acima de tudo e de todos, e é esse alguém, é esse Deus surpreendente, glorioso, Daniel, é Ele que luta por nós. Ananias, é Ele que guerreia por nós, é Ele que guerreia por nós, é Ele que está do nosso lado. Começa, aleluia, fecha os seus olhos por um minuto e começa a materializar, ou vislumbrar, melhor dizendo, aquilo que é as tuas dificuldades, aquilo que é os teus problemas, aquilo que te faz às vezes perder o sono. Aleluia, e dentro de você abre a tua boca, aponta para esse problema e fala: o grande eu sou, luta por mim, aleluia. Eu não vou perder, eu não vou parar. Não é esse período de escravidão que vai me parar, aleluia. Deus liberta aquele povo, nós conhecemos, eles saem do Egito com milagres e prodígios extraordinários. Deus abre o mar, aquele povo foge. Só que o nosso coração, ele nem sempre ele é constante. Isso é o mal do homem. Deus olha para aquele povo que Ele decidiu tirar da escravidão, e eles os veem, aleluia, se dobrando a um bezerro de ouro. Eles queriam adorar a alguém que poderia ser feito por mãos humanas, alguém que poderia ser nomeado por mãos humanas, alguém que poderia ser visto, contemplado, tocado. Mas os seus patriarcas tinham deixado bem claro, o diferencial de Israel era acreditar em um único Deus, um Deus invisível. Se você perde aquilo que é o seu diferencial, aquilo que te é diferente das outras pessoas, você não é nada. Eu e você não somos nada sem o nosso diferencial, que é o nosso Deus, o Deus invisível. Mas Deus, Ele não desiste daquele povo, Ele não desiste de mim, de você. Ele decide dar uma nova chance. Deus levanta um homem chamado Josué, que a tradução do seu nome, aleluia, quer dizer o Deus que dá paz. Faz aquele povo entrar naquela terra que os seus ancestrais tinham cercado. E no meio disso tudo, Deus, Ele cria entre Moisés e Josué, Ele cria algumas leis, né, presbítero Claudio? Ele cria o sacerdócio. Ele inaugura ali o centro religioso de Israel, aqueles que seriam aqueles que comandariam a expiação do pecado do povo, aqueles que purificariam o povo com um método que era feito de tempos a tempos, que era sacrificar algum animal a respeito do próprio pecado do sumo sacerdote, a respeito do pecado do povo. Anualmente o sacerdote entrava, aleluia, no Santo dos Santos, sacrificava e jogava o sangue do animal misturado a algumas especiarias, misturado a água sobre ele mesmo. Depois jogava, espejava aquele sangue sobre o altar e purificava o povo.
Isso era feito como um ritual, como algo que era para poder purificar o povo perante os olhos de Deus. E isso é bonito. Isso mostra o cuidado de Deus. Isso mostra que Deus ele criou toda aquela estrutura, criou a arca, criou tudo para estar no meio do povo dele. Só que isso era algo que prendia o povo a um lugar, prendia o povo a um objeto, prendia o povo a um método, a um processo que era feito temporariamente, de tempos em tempos. Isso por um tempo deu certo. Isso por um tempo fez com que o povo visse milagres, sim. Isso fez com que a muralha de Jericó caísse perante aquele povo. Isso fez com que Josué, aleluia, tomado por Deus, abrisse a boca dele e falasse: sol, aquieta-te, e lua, pare, porque nós precisamos vencer essa batalha. Isso deu autoridade para que aqueles homens pudessem realizar o propósito de Deus. Só que chega um período histórico em que a ganância do homem toma a terra. O povo de Israel é tomado de sua terra, eles são levados cativos. E eu quero ler aqui com você, não precisa abrir sua Bíblia. Acompanha comigo. No livro de Isaías, aleluia, capítulo 43. Isso acontece. E Deus, no livro de Isaías, relata todos esses acontecimentos do que o povo é levado cativo. Só que Deus, ele deixa uma promessa, aleluia. E eu queria ler com vocês. Deus, ele chega para o povo dele e fala que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti, ó Israel. Ainda que todos se esquecessem de você, ainda que vocês estivessem longe da sua terra, eu não me esquecerei de ti. E ele deixa uma promessa que ele tinha um projeto novo, que viria alguém que faria jorrar a água no deserto, e esse alguém era Jesus. E esse alguém era o nosso Salvador. E esse alguém é aquele que morreria por nós e sacrificaria sua vida por nós. E Deus, ele então começa a armar um plano, e ele começa a ver que aquele plano do sacerdócio antigo, ele não poderia mais continuar sendo feito daquela forma. E ele então envia o seu filho com o único objetivo de cometer uma injustiça. Deus cometer uma injustiça, como assim? Sim, Deus enviou o justo para sacrificar ele para o injusto. Deus enviou o justo para morrer. Deus enviou o justo para se sacrificar. Deus, ele cometeu uma injustiça para que nós possamos ser justificados. Deus, ele sacrificou o puro, o santo, como era feito com a ovelha, como era feito com aquela ovelha pura, imaculada, para que pudesse jorrar um sangue que era totalmente limpo, para que esse sangue fosse aspergido sobre nós, lançado sobre nós. Só que é interessante que teve alguns que quiseram questioná-lo, e esses alguém que quiseram questionar a Jesus. Em João capítulo 8, Jesus começa a indagar com os judeus, com os fariseus, e eles vão falando assim. Jesus vai falando para eles sobre Abraão, que Abraão ele provou de um verdadeiro sacerdote, um sacerdote que não era da linhagem de Arão. Ele fala de Melquisedeque, um homem que surge do nada, profetiza sobre Abraão e profetiza sobre ele a vitória. E Abraão vence uma guerra contra 5 reis. E Jesus, ele começa a falar sobre Abraão, e aqueles judeus falam: como você pode falar de Abraão se você não tem nem 50 anos? Aí Jesus, ele lembra que ele estava lá e fala assim: ainda que Abraão, antes de Abraão existisse, eu já existia. Ainda que Abraão fosse, eu já existia. Ainda que o sacerdócio Arão já existisse, eu já era sacerdote, eu já lutava por vocês. Aí chegamos nessa passagem de Hebreus, em que o autor ele vai deixando. O livro de Hebreus é incrível, leiam esse livro. Ele é pequeno, ele é de fácil compreensão, e ele vai entregando várias palavras, várias promessas.
E ele diz ao nosso coração que Jesus, ele decidiu, ele desejou se tornar o nosso sacerdote, entregando a si mesmo por nós, fazendo-se sujos, fazendo-se impuro, desejando com que a cruz viesse até ele, por mais que ele sofresse, para que nós possamos chegar a ele como aquele sacerdote que adentrava o Santo dos Santos, atravessava o santuário. Tinha uma cortina, ele atravessava a cortina ano após ano, chegava num lugar que era diferente, existia a arca ali, e ele então, ele sacrificava, e ele então adorava, e ele então podia ver a arca, a glória de Deus. Só que Jesus, ele não morre para que a gente pudesse ver aquilo. Ele morre para aspergir o sangue dele em nós e para que nós nos tornássemos aquele lugar em que a glória dele descia. Ele não morre para nos mostrar o lugar, ele morre para fazer de nós aquele lugar, o lugar santo dos santos, o lugar onde a glória descia, o lugar extraordinário, o lugar onde Deus direcionava o povo, onde Deus mostrava para o sacerdote aquilo que ele queria para o povo. Um lugar extraordinário, Deus cria isso dentro de nós. E glorioso é o Senhor em tomar as nossas vidas, mesmo sendo pobres pecadores, e fazer de nós dignos de sua glória. E eu quero acreditar que esse livro de Hebreus, quando Jesus ele chega, aleluia, perante Deus, e ele nos vê muitas das vezes voltando atrás, e ele vê muitas das vezes a gente desistindo. Eu quero crer que quando Deus pensa em jorrar a vida dele sobre a nossa vida, Jesus, ele fala: Pai, lembra que o sangue já foi aspergido, aleluia. Lembra que o sangue já foi jogado sobre a vida deles, lembra da cruz. E Deus nos dá uma nova chance, aleluia. Deus nos dá uma nova oportunidade, aleluia, de sermos chamados filhos de Deus. Porque muitas das vezes nós vivemos uma vida de cabisbaixo, uma vida de insegurança, porque nós deixamos a nossa paternidade de lado. Quem é o nosso pai? Quem é o teu pai, aleluia? Eu quero te perguntar essa noite. Deus é o seu pai e você é filho dele. Nem mesmo os anjos têm o direito de se chamar filhos de Deus, Marcelo. Mas nós temos o direito de olhar para o céu e falar: meu pai, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, vem me socorrer. E ele desce, e ele nos toma pela sua mão, porque nós somos filhos dele. Ele quis assim. Quando Yasmin tomou aquele rumo do louvor e começou a cantar glória, glória, eu me lembrei do meu tempo de criança, quando eu aceitei Jesus com 11 anos de idade, em que eu não sabia falar com ele, o Iverson, e que o pregador falava assim: quer sentir o Espírito Santo? Quer ser batizado por Deus? Feche os olhos e começa a dar glória, 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 glória. Eu fechei os meus olhos e comecei a dar glória ali de novo, e o Espírito Santo me trouxe a memória, eu comecei a sentir a presença de Deus. Como naqueles dias em que a simplicidade tocava o coração de Deus, porque Ele via em nós a sinceridade, Yasmin. Ele via em nós uma ingenuidade, uma sinceridade. Isso toca o coração de Deus. A gente não precisa nos revestir de palavras bonitas para alcançar a Deus. Deus, Ele é tocado por nós nos mínimos detalhes. Quando a gente decide no simples gesto de não orar deitado, mas orar ajoelhado, isso toca o coração de Deus. Quando a gente não fica ansioso, fica com medo, fica apreensivo por aquilo que está acontecendo no nosso mundo, mas a gente decide sim vir adorar, independente do que está acontecendo. E a gente deixa o medo para trás e a gente segue acreditando em Deus, confiando que Ele está nos guardando. Isso toca o coração de Deus. A sua atitude em estar aqui essa noite está tocando o coração de Deus ao seu favor, aleluia. Acredite nisso. A sua atitude em decidir permanecer fiel, a sua atitude em entregar o seu dízimo ao Senhor, a sua atitude em meio ao seu trabalho, você tentar falar de Deus, você manter um caráter de uma pessoa cristã, você evitar falar besteira, isso agrada o coração de Deus. O seu testemunho, o seu caráter. Afine-se com Deus, pense mais em Deus. Existe um texto no livro mesmo de Hebreus que vai nos falar dos heróis da fé.
E que o que aqueles homens e aquelas mulheres fizeram através da fé, a grandiosidade daquelas obras, Mateus. E o autor em Hebreus começa a falar sobre alguns feitos que eu falei de Moisés, alguns feitos de Josué, alguns feitos de Davi. Todos eles foram feitos através da fé num único Deus. Só que todos eles estavam debaixo daquela mesma linha sacerdotal humana. Eu quero te dizer essa noite que a fé que você tem aliado à linha sacerdotal de Jesus, o sacerdote eterno, pode sim se tornar uma arma poderosa para esse mundo, fazendo de você um grande homem de Deus para mudar pessoas, converter corações, mudar história, profetizar milagres. Aleluia! Fazer a diferença. Nós temos tudo para fazer mais do que aqueles heróis da fé fizeram. Quer ver um exemplo disso? Davi, quando toda a sua família foi levada, e Ziclague foi ateado fogo aonde ele morava, a sua vila, ele chega até lá e ele dá de frente, pastor Paredes, aquela cena. A sua casa tinha sido ateada a fogo, os seus bens tinham sido roubados, tudo que ele tinha conquistado até aquele momento tinha sido roubado, sua esposa, os seus filhos. E mais, a esposa e filhos e os bens daqueles que confiavam, estavam do lado dele, os amigos dele. Tudo tinha sido levado. Ele se encontrou desolado, desesperançoso. Não. Às vezes alguma coisa ou outra coisinha nos atinge. E nós queremos culpar a Deus, irmãos. E nós queremos, e nós esmorecemos um pouco a nossa fé, nós desanimamos, nós nos tornamos cabisbaixos, às vezes murmuramos, porque aquele nosso projeto não aconteceu ainda. Só que existe uma atitude nesse texto de 1 Samuel, bem lá no finalzinho, 1 Samuel capítulo 30, se eu não me engano. Existe uma atitude de um homem que tinha experiência com Deus, ele se ajoelha, pede para o seu amigo trazer a ele a veste sacerdotal que o tornava digno de falar com Deus. Ele ainda tinha que fazer isso, ainda tinha esse procedimento ainda para ele se tornar digno de falar com Deus. Mas quando ele pede o éfode, aquele manto de sacerdote, cobre ele se torna visível a Deus, e ele então pede a Deus uma direção, e Deus fala a Davi: pode ir, de certo os encontrarás, de tudo libertarás. Às vezes você já tem algo na sua mão, isso parece que foi afetado, isso foi abalado, mas continue lutando por você, continue lutando pela sua família, continue lutando pelo seu chamado, continue lutando, vá atrás, por mais que aquilo pareça que você desistiu daquilo, aquilo se foi, eu não sei, mas vá atrás disso, ore a Deus, não desista daquilo que Deus te deu, era dele, era os bens dele, era a família dele, mas não desista porque o inimigo levou, não desista. E ele vai ao meio ao deserto em direção, aleluia. Mas Deus é Deus, ele sempre deixa direção. Ele encontra um homem egípcio e aquele homem fala para ele, eles foram por ali. Davi vira a noite lutando contra aqueles homens. Davi vence. Mas note que lá no início teve uma atitude de se ajoelhar e buscar a Deus a direção. Tome essa atitude todos os dias. Tome a sua atitude de buscar a Deus uma orientação naquilo que você faz. Porque depois, se der errado, você não pode vir culpar a Deus. Tomando atitudes desordenadas pelas suas próprias vontades. Tome as suas atitudes debaixo da direção de Deus, para que você consiga ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Aleluia! E quando Jesus, ele vai partir para o céu e ele deixa uma missão para os seus discípulos. Não escolhestes vós a mim. E ele vai apontando para cada um deles. Juarez, Paredes, Cláudio, André, Glaucia. Não escolhestes vós a mim. Eu escolhi a vós. E a sua missão, aleluia, é essa. Vais e deis fruto. E não fica achando que você pregar para o seu amigo é em vão. Porque a sua glória
Não é com que ele venha aqui e se converta, essa glória é de Deus. A sua glória é chegar lá no céu e ter isso tudo registrado. Ei, é o seu galardão. A sua glória é lá, a sua glória não é vista aqui na terra. A sua glória é lá em cima, é o seu galardão. Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Permanece por quê? Porque o seu fruto está lá, a sua glória está lá. Então realiza a sua missão, cumpra a sua missão, cumpra o seu chamado, aleluia, igreja de Deus essa noite. Qual é o nosso propósito em estar aqui? Já parou para pensar isso? Somos igreja de um sumo sacerdote que não dorme, não descansa, não envelhece, não precisa transferir a sua responsabilidade para um filho mais novo, porque está cansado, não. Somos igreja de um sumo sacerdote que nos olha dia e noite, nos aconselha dia e noite, cuida de nós dia e noite, olha por nós dia e noite, livra a nossa vida dos males dia e noite, direciona a nossa vida no caminho certo dia e noite. Ele não descansa, o guarda de Israel não dormita, aleluia. Somos igreja desse Deus, somos igreja desse Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero ler um trecho, aleluia, de Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor do que de Caim e alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado, não viu a morte nem foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de mais fé. Nós precisamos de mais fé. Nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos crer mais em Deus. Eu tenho falado isso constantemente esses dias. E testemunhos de fé têm tocado muito meu coração. Obras de Deus, da Bíblia, obras de Deus atuais têm tocado muito meu coração. Eu estou vendo com a minha esposa de novo, revendo aquele seriado, A Terra Prometida. E vendo os feitos de Deus, aquilo tem tocado muito ao meu coração, a fé daqueles homens em serem pessoas incapazes, pessoas não treinadas, não eram um exército treinado, conquistando a Canaã, com mais de 30 estados, cidades já pré-estabelecidas, já organizadas, já tinham um rei, já tinham um exército, eles se comunicavam entre si. Eles eram preparados, eles tinham muralhas, eles tinham um exército, eles tinham tronos, eles tinham carruagens. Eles só tinham a fé. Nós só temos a fé. Mas eu quero te dizer que a sua fé já é o bastante para Deus operar maravilhas na tua vida, para Deus mudar a sua história. Fica de pé, aleluia, essa noite. A palavra saiu totalmente diferente daquilo que eu tinha estudado. Mas antes de encerrar, apaga só essa luz aí da frente para mim. Eu quero te falar algo que eu vi esses dias aqui nesse púlpito, e isso não saiu do meu coração. Escuta a minha voz. Onde que o Juarez estava sentado, o Samuel estava sentado, o pastor Paredes deve lembrar. Eu acho que ele levou o filho do pastor Anderson no banheiro. E lá eu acho que a luz apagou, eu não sei, e o Caleb se assustou com o escuro. Quem estava aqui no dia, lembra? Viu essa cena? O Caleb se assustou com o escuro e ele começou a chorar no banheiro. Ele se desesperou. O nosso pastor, que é muito... A gente conhece, ele é muito rigoroso, ele é sério aqui em cima, principalmente aqui em cima. Ele parou tudo, foi lá, abriu a porta, pegou o Caleb no colo, veio aqui, acalmou ele parou de chorar. E eu estava sentado ali onde está a Madalena, mãe do pastor Paredes. Naquela mesma hora eu fechei os meus olhos, Deus falou, o meu coração, ei, você às vezes está com uma porta fechada à sua frente. Mas eu quero dizer para você, meu filho, que mesmo que o pastor fez com você, com o Caleb, eu faço com você.
O mesmo que o pastor fez com Caleb, eu faço com a minha igreja. Eu abro a porta, eu acendo a luz, eu te tomo no colo e eu te assossego a sua alma, aleluia. Eu aquieto o seu coração, aleluia. Por mais que uma porta está fechada a você não tem mais direção, está tudo escuro. Eu abro a porta, eu derrubo a muralha, eu faço milagre. Só bastou ele começar a chorar e cheguei a chamar o pastor aqui, que ele parou na hora e foi lá, atendeu ele. Comece a chamar pelo seu Deus. Foi o que eu falei, entenda quem é o seu pai, quem é você. Você é filho, o seu pai está no céu e ele é o grande eu sou. Ele não pode ser definido por mãos humanas, nem por inteligência humana. Ele está no céu e ele é todo poderoso. E o seu filho desceu na terra com a finalidade de morrer por nós. Ele não desceu para morrer por nós simplesmente para ser aniquilado pelos homens. Ele desceu para morrer por nós com uma finalidade: nos tornarmos dignos de sermos visualizados, vistos, contemplados por Deus. Porque o pecado que nos cobria, que só era retirado com a aspersão de um animal, com o sangue de um animal, esse sangue está sobre nós todos os dias. E toda vez que Deus escuta a nossa voz, como Caleb gritou o pastor no banheiro, toda vez que ele escuta a nossa voz lá de cima, ele faz assim: o que você precisa, filho? Será que você pode fechar os seus olhos e contemplar essa cena de Deus olhando para você e te dizendo essa noite o que você precisa, filho? O que tem abalado o seu coração? O que tem te feito perder o sono? Qual é a sua petição, filho? O sangue do meu filho está sobre você, o sangue do seu irmão Jesus Cristo está sobre você, e esse sangue te torna digno de ouvir a minha voz essa noite, e te torna digno de responder, e eu escutar, e eu realizar na sua vida. Eu quero encerrar a minha oportunidade, a minha pregação, dizendo para você: o que você tem precisado? O que tem te feito perder o sono? E essa pergunta não vem do Nicolas, essa pergunta ela vem de Deus. Feche seus olhos, aleluia, vamos orar a Deus. Lança sobre Ele os seus fardos essa noite. Eu falei tudo isso para te fazer entender que você tem livre acesso ao Pai. Eu falei tudo isso para te fazer entender que o véu que separava o lugar comum do lugar que podia se achar a Deus foi rasgado, e você pode adentrar esse lugar com suas próprias pernas. Ninguém precisa fazer isso por você. Que você pode chegar perante Deus e você pode falar com Ele, conversar com Ele. Ele não está distante, como Ele mesmo disse: os meus ouvidos não estão cerrados, nem as minhas mãos estão amarradas, para que eu não pudesse estender elas para você, ó Israel. Então clama o seu Deus essa noite, aleluia. Vamos orar, ministério de louvor, me ajuda. Vamos orar a Deus, vamos lançar sobre Ele o nosso fardo, vamos lançar sobre as nossas perdições, as nossas preocupações. Porque o Deus de Israel, Ele está aqui para nos ouvir. Se você chora, saiba que Ele está disposto a te pegar no colo, aleluia. Ele está disposto a te pegar no colo, acalmar o seu coração e dizer: eu estou aqui, aleluia. Sinta-se abraçada por Deus essa noite. Sinta-se agraciado por Deus essa noite. O teu Deus, Ele está aqui do teu lado. Desde o início do culto Ele está com você. Desde o início do culto podemos sentir a atmosfera diferente, porque Ele queria se mostrar presente. Ele queria mostrar para nós essa noite o seu cuidado, porque Ele está perto, Ele não está longe. Ele queria falar isso com você essa noite. Ele te trouxe a esse lugar com essa finalidade. Ele está perto, aleluia. Ele está perto de nós. Ele está perto de nós. Ele está perto de nós. Mostra-me tuas vestes, Espírito Santo de Deus. Se algum dos teus filhos entrou aqui essa noite, meu Pai, com o coração preocupado, meu Pai, no Senhor, pensando, Pai, em parar, pensando em desistir, que essa palavra, Pai, possa penetrar o coração preocupado e mostrar que o Senhor ainda é Deus. O Senhor ainda é o Deus que cuida. O Senhor ainda é o Deus que olha para nós como os teus filhos unigênitos e diz para nós:
Que ainda que a nossa mãe se esqueça de nós, o Senhor todavia não se esquece de tenha nós. compaixão. Aleluia, o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor ainda não se esqueceu daquela oração que você lançou tempos atrás. Ele escutou, Ele ouviu, e no tempo certo Ele vai realizar, aleluia. No tempo certo Ele vai cumprir essa palavra, aleluia. Não há. Abra sua boca e fale com Ele, Ele está aqui. Meus limites romperei, e ao chamar tua atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Quando vivifico a fé com as minhas obras, me transponho ao sobrenatural. Meus limites se curvam quando colocamos a fé em ação. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Aleluia. Será que a gente consegue entender essa noite, igreja de Jaques, aleluia, que Deus Ele tem uma palavra para nós, e essa palavra é: eu sou seu Pai, aleluia. Não tenha medo, não se esconda, não se esconda, aleluia, não tenha medo, sou eu que te tomo pela mão. Isso não é uma revelação de pregador, isso não é uma conversa. Aquilo que eu vi no dia que o pastor pegou o seu filho no colo, foi o Senhor que falou no meu coração. Há 3 dias atrás eu pedi para Deus uma oportunidade para falar isso, uma oportunidade para pregar novamente. O pastor Anderson Paredes me deu a oportunidade de estar pregando aqui essa noite. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu ia falar somente de Josué, aleluia. Eu ia pregar de Josué, minha esposa sabe disso. Mas Deus quis falar para você essa noite que Ele fez tudo o que Ele fez. Jesus entregou tudo o que Ele entregou para te chamar de irmão, para Deus olhar para você e te chamar de filho. Entenda seu lugar nessa família, aleluia. Você não está sozinho, você não luta sozinho. Sinta-se abraçado por Deus. Ele tem um propósito para a sua vida. Você não nasceu em vão. Aleluia. Sinta sendo-se abraçado por Deus. Aleluia.
Deus é tremendo. Que palavra que o Senhor possa, irmão, aleluia, está falando mais com vocês, irmão. Eu queria falar somente uma coisa antes de encerrar. Leia mais a Bíblia. Leia mais a palavra de Deus. Não se deixe somente influenciar por voz de fulano de tal, fulano de tal. Não só deixe somente influenciar por vídeos no YouTube, por mais que isso possa te edificar. Sim, pode te edificar. Deixe-se influenciar pela voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deixe-se influenciar mais pela Bíblia do que por influenciadores digitais. Deixe-se influenciar mais por Deus. Porque se eu passo uma palavra para o André passa uma palavra para o Daniel passa uma palavra para quando aquela palavra chega no último, ela perdeu aquele impulsionamento, ela perdeu fragmentos daquilo que era a palavra original. Irmão, não tenha preguiça de ir direto à fonte. A fonte que pode te abastecer, a fonte que pode te fazer vencer. Não tenha medo de ir direto à palavra. Amém? É isso que eu queria falar essa noite. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero finalizar, fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Nicolas falou uma coisa interessante, que Davi foi saqueado, a sua família foi saquearam a sua vida financeira, e é através da fé que nós iremos vencer. E Deus ministrou isso no meu coração muito forte, porque quem sabe talvez você está aqui nessa noite, se sente assim, e que o inimigo saqueou alguma coisa da tua vida. Às vezes saqueou a tua família, foi saqueada, talvez a sua vida financeira, a tua vida espiritual, e o inimigo fez uma bagunça geral na sua vida, em que talvez você se deparou como Davi quando chegou ali a Ziclague, olhou e disse assim: roubaram tudo, roubaram a minha esperança, a minha família, saquearam tudo que eu conquistei. E quem sabe hoje você está assim, se sentindo saqueado. Irmãos, nós aprendemos que é pela fé, e nós queremos ministrar uma oração sobre a tua vida. Eu não vou convidar você a vir aqui na frente, mas o ministério vai novamente louvar, esse louvor ou outro, não sei. Mas enquanto ele estiver louvando, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração e apresentasse a Deus a tua causa, dizendo: Senhor, me saquearam, o inimigo saqueou isso da minha vida, ele tomou e deixou marca, deixou consequência. Nós estaremos aqui orando, ministrando uma oração sobre a tua vida, e o mesmo Deus que devolveu a Davi a sua família, seus bens materiais e aquilo que tomaram, eu quero declarar nessa noite que o inimigo vai ter que devolver aquilo que ele tomou de você, porque é seu e Deus deu para você, e ele vai ter que devolver em nome de Jesus. Enquanto o ministério, o louvor vai estar aqui orando, louvando ao Senhor, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Nós já vamos terminar, mas faça isso, fale com Deus, mostra para Deus aquilo que o inimigo saqueou da tua vida, em nome de Jesus. Mostra-me tuas vestes, permita-me tocar, só assim sararei. Isso, coloca a mão sobre o teu coração, começa a falar com Deus. Diga a Ele: Senhor, me saquearam, o inimigo roubou de mim, roubou meu sonho, roubou minha esperança. Teu nome clamarei, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não há multidões que me façam desistir. Sabe, você está aqui hoje olhando, dizendo: Senhor, roubaram de mim. Talvez você roubaram os teus sonhos, a tua fé, saquear a tua família. Mas a minha oração é: assim como Deus fez com Davi, Ele vai fazer na tua vida também.
sua atenção. Ele vai ter que devolver. Ele vai ter que devolver. Em nome de Jesus. A nossa fé. A minha fé move montanha. A nossa fé move montanha. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé vai revelar o poder de Deus. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra foi ministrada ao nosso coração. E quem sabe, Deus, hoje, meu Pai, os irmãos estão aqui ou estão em casa. E Deus, a palavra que foi ministrada foi bem clara, dizendo que saquearam, Deus, a vida e também dos amigos de Davi, roubaram o despojo, roubaram a família. Mas o Senhor deu uma ordem: vai, Davi, porque eu devolverei aquilo que te roubaram, aquilo que tomaram. Senhor Deus, nessa noite, quem sabe, meu Pai, o inimigo saqueou, roubou a família, os sonhos. Meu Deus, mexeu na vida financeira, mexeu na família. O inimigo fez uma bagunça. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, é pela fé. Meu Deus, faça restaurar aquilo que o inimigo roubou, e que nós viemos olhar com os olhos da fé e contemplar aquilo que o Senhor vai fazer. Meu Deus, os irmãos que colocaram a mão sobre o coração, os irmãos que declarou nessa noite aquilo que o inimigo roubou, o Senhor já ouviu, o Senhor já ouviu. E em nome de Jesus, a nossa fé, nós queremos declarar nessa noite que o Senhor vai devolver aquilo que o inimigo roubou. E Deus, e nós iremos contemplar a nossa vitória. Se você crê, em nome de Jesus, levanta as mãos para o céu e aplauda ao Senhor Jesus, porque em nome de Jesus Ele vai devolver. Ele vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmão, se assente por um minutinho, enquanto os obreiros passam o envelope de oferta. Irmão, seja fiel. Seja fiel na sua oferta. Seja fiel no seu dízimo. Eu sei, irmãos, que a gente começa a dizer assim: mas para que dinheiro? Irmãos, a nossa fé, ela move montanha, até mesmo na nossa fidelidade. Não troque, irmãos, a sua fidelidade por nada. Não só estou falando de dinheiro, claro, a tua fé, a tua esperança em Deus, mas seja fiel, né, com os seus dízimos e também com as suas ofertas. Eu sei que nós temos passado um momento muito difícil, mas a igreja precisa da fidelidade dos irmãos, através da sua fé, através do seu dízimo, a sua oferta. E quem sabe você ainda não é dizimista, né, e você tem um desejo no coração de ser, ou talvez você até tenha dificuldade em entender isso. Nos procure, né, irmãos. Eu falo porque eu tenho prazer em falar que vale a pena ser dizimista. Dia 5 de janeiro agora faz 17 anos que eu me converti na ADEJAC. São 17 anos, irmãos, que eu sou fiel no meu dízimo, juntamente com a minha esposa. Irmãos, e Deus sempre nos surpreende. O cuidado de Deus, irmãos, com a nossa vida. Minha esposa que testemunhou que às vezes Deus, ele faz até mimo na gente. Às vezes Ele nos surpreende com os detalhes que a gente... é coisa simples, né? Mas Deus é fiel nas coisas simples. A minha esposa até pregou aqui no dia, que na ministração dela, que estava lá o aspirador de pó lá com defeito, né? E fizemos de tudo e nada. E ela foi lá: Senhor, né, tá ruim, mas faz alguma coisa. Irmãos, não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, foi a fé. A fé não moveu montanha, mas moveu o aspirador de pó, que está funcionando até hoje, irmãos. Está lá funcionando. Já aspirou tapete, já até aspirei o meu carro, irmãos. São mínimos detalhes, porque Deus cuida de nós, irmãos. E sabe o que é bom quando que a gente vê o cuidado de Deus através da fidelidade? Não é na hora que está tudo bem. Hoje eu e minha esposa, nós estamos bem, irmão. Estamos bem. Sabe o que Deus nos surpreende? Nos surpreende que Ele vai na contramão do que... Eu vou contar aqui um testemunho. O pior é que está gravando. Se os irmãos ouvindo a fábrica lá, estão enrolados. Irmãos, mas vou falar. Só tá os irmãos da ADEJAC aí, deixa eu ver, tá?
Me fala aí, se tiver alguém da fábrica, não deixa de ouvir não. Irmãos, a fábrica onde eu trabalho está em crise. Mas nosso reino de Deus não está em crise. E dia 9 de agosto agora, eu venceu 2 férias minhas, né? E o dono queria me dar. Eu falei, não, olha, eu estou quase 2 meses em casa, deixa para o final do ano eu saio de férias. E chegou agora, irmãos, a fábrica está em crise, nós estamos com a quinzena atrasado. Ele foi lá, irmãos, e comprou minhas férias, né? Comprou minhas férias, né? Eu estou com 2 férias na casa. Ele comprou minhas férias, irmãos, na crise, para mostrar para você que a nossa fidelidade faz o Senhor nos surpreender. E às vezes você fala assim, poxa, mas Deus me surpreende. Seja fiel. Como é que Deus vai surpreender na sua área, nessa área, se você não é fiel? Deus está me surpreendendo, e deixa Deus surpreender mais e mais em nome de Jesus. Amém? Irmão, às vezes a gente fala assim, pastor, está pedindo dinheiro na igreja. Meu irmão, minha esposa foi, deixa ela contar. Irmãos, que Deus fez com a minha esposa ontem, né? Não só ela como minha filha, surpreendeu de usar pessoas assim para abençoar ela. Aí chegou hoje, o Anderson, o que aconteceu? Me abençoaram, me deram um dinheiro na minha conta para fazer meu cabelo. Irmãos, olha que coisa linda, né? Que coisa linda, vai falar. Sabe o que é isso, irmãos? Fidelidade. Seja fiel. Quer ser surpreendido? Deus, eu não sei o que acontece com a minha esposa, irmão, eu sou fiel. Mas Deus surpreende a minha esposa, que eu fico, o cara que surpreende ela, me ajuda, né? Que vai fazer o cabelo, né? Aí a mulher fica até mais feliz com o marido, né, do lado, né? Não é verdade? A mulher faz cabelo, unha, depois fica, quem lucra é o marido, fica feliz, deixa a gente feliz também. Que a mulher, quando está tribulada, tribula todo mundo, né? Não é verdade? Não é verdade, irmãos? A mulher, quando está tribulada, tribula o marido, namorado, noivo, e por aí vai. Mas quando está feliz também, a vitória é nossa. Então, é assim, seja fiel, e Deus vai surpreender a tua família também, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos terminar, né? Quinta-feira, irmãos, nós estamos aqui com o culto da família, né? Para oração de libertação, cura, né? Milagre. Venha quinta-feira, não fique em casa não, irmãos. Se esforce, é pela fé. E nós estamos aqui nos cuidados, né? Mas nós estamos aqui para servir o Senhor, tá bom? Deus te abençoe. Então, quinta-feira, às 19h30, nós estamos aqui. Quarta-feira, às 19h30, nós estamos lá em São Geraldo, né? Se você quiser lá, todas as quarta-feiras nós estamos apoiando, né? O Haroldo, tem sido uma bênção, então vai lá, né? O Nigos também tem me ajudado e tem sido muito gratificante, tá bom? Se quiser marcar também visita, irmãos, né? Marca, quiser gabinete também, marca, né? O pastor tá lá ruinzinho, tadinho, tá lá em casa lá, ainda não, né? Vai fazer o teste, mas nós estamos aí, né, Cláudio? Juarez, nós estamos aí, os obreiros lá, o Léo Fel, lá o Brunão, as irmãs Maria e também a nossa irmã Nira, né? Nós estamos aí, irmãos, para visitar você, aconselhar, né? Marca, irmãos, né? Marca. Pastor, eu quero conversar. Nós estamos aqui para marcar, mas assim, marque, irmãos. As coisas são organizadas, nós temos que ser organizados. Vamos colocar de pé. Nós vamos estar aqui orando pelo seu dízimo. Depois os obreiros vão recolher. Tem algum visitante aqui nessa noite, irmãos? Pela primeira vez? Rapaz, sou mal educado, né? Coisa feia, né? Quando eu fui na Dejaca, eu fui apresentado. Todo mundo, eu não te apresentei, né? Qual é o seu nome? Fábio. Mais alguém? Pela primeira vez, segunda vez? Você já veio aqui? Já é daqui? Eu que não estava aqui então, né? Onde eu estava que você estava aqui que eu não vi? É a máscara, né? Vamos ser um bem-vindo para ele em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre. Fica à vontade, meu irmão. Volte mais vezes. Sinta abraçado aí pela Dejaca. Hoje nosso pastor tadinho. Tá lá em casa, lá coronado, né? Não sabe ainda. Ele tá ouvindo, entendeu? Ora por ele lá, que daqui um dia vai estar aqui de volta. Amém, irmãos? Vamos orar. Abra as tuas mãos. Pai, nós queremos orar, te agradecer, meu Deus, por esse momento. Que culto abençoado, Senhor. Como o Senhor falou conosco através dos louvores, da tua palavra revelada do teu trono ao nosso coração. Meu Deus, obrigado porque o Senhor renovou as nossas forças. Obrigado pela vida do nosso pastor Anderson, meu Pai, que sei que está lá nos assistindo. Que o Senhor venha abençoar a vida, Senhor.